Eu quero cumprimentar os irmãos que ainda não cumprimentei com a paz do Senhor, amém? Se assente no teu lugar, glórias a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Eu vejo o louvor como um ato de fé, porque além de você estar declarando, enaltecendo o nome de Deus, você está antecipadamente agradecendo ao Senhor pela tua vitória, pela certeza do cuidado que o Senhor tem para nossas vidas. E o bom é que muitas coisas acontecem neste momento que nós louvamos ao Senhor, porque talvez você pode ter entrado aqui hoje preocupado, aflito, triste, com vazio por algum acontecimento que você está vivendo, alguma situação, mas mesmo assim, indiferente das circunstâncias, você louvou a Deus, reconhecendo que Deus é Deus, indiferente das circunstâncias. E a palavra é muito clara, e ela diz: alegra-te do Senhor teu Deus, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Nós vamos ler um texto bíblico que ele fala algo assim, algo intrigante, algo que você, quando você lê, você diz: não acredito, isso é verdade? Será que as coisas são assim? E este homem, Tiago, quando ele fala isso, ele fala com conhecimento de causa, ele com experiência com Deus, e quando nós entendemos os propósitos de Deus, quando nos colocamos sóbrios diante das situações, tudo fica mais fácil, amém? Então você que tem a sua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 1 e 2, Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando eu cheguei aqui hoje, estava separando, vendo que o Senhor tinha para falar conosco, e eu quero falar algo sobre provações, sobre dificuldades, sobre aprender a tirar proveito nas lutas, ou até mesmo saber como encarar as dificuldades do dia a dia. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Amém? Deixa eu só comentar com os irmãos assim, uma questão mais cultural. Quando a Bíblia fala das 12 tribos, ela está falando das 12 tribos de Israel, que seria representado pelos 12 filhos de Jacó. E cada um deles herdaram, tiveram uma herança. E hoje você vai em Israel, existe lá as cidades, Manassés, Benjamim. Então existem os locais que são correspondentes a essa herança. Então vamos dizer, cada herdade ficou com uma cidade. Então a Bíblia fala aí, cada um é um povo. Então a Bíblia, quando se refere às 12 tribos, está falando sobre as tribos de Israel. Versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo toda a alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Amém. Tiago diz que você tem que ficar feliz, que eu tenho que ficar feliz em passar por provações. Complicado, né, irmãos? Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e eu tenho certeza que o Senhor tem um objetivo no qual o Senhor revelou esta palavra. Então, meu Deus, que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos,
Não venha falar do que eu penso, do que eu acho, filosofia, mas sim tudo pela revelação do teu Espírito Santo, para que esta palavra venha produzir bênçãos na vida deste homem e desta mulher, como a profecia que ela é: edifica, consola e exorta. Eu te louvo e me digo: eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E interessante, irmãos, que Tiago, ele fala um detalhe aqui importante que eu estava observando. Ele disse: meus irmãos, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Ele não está dizendo tende alegria se você de repente passar por uma provação, se de repente você vier passar por uma luta. Não, ele diz: tende toda alegria por passar por provações. Ele está dizendo que nós iremos viver provações, amém? Isso não é nada que é escondido de nós. E ele diz que nós temos que estar felizes. Aí, irmãos, como que vamos encarar isso? O que Tiago, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele quer nos ensinar? Que nós temos que ficar felizes e passar por provações, na dor? Ou ele está dizendo como devemos encarar, como devemos proceder? Isso me faz lembrar de um garoto que estudava no colégio integral. E certo dia esse garoto chegou lá na escola, na hora do intervalo da manhã ele rala o joelho. Tudo bem. Na hora do almoço ele leva um tombo, arrebenta a boca. À tarde o menino cai e quebra o braço. Na volta do hospital, ele estava lá com o monitor, o coordenador da escola, e ele estava com a mão fechada. E a mão fechada, e o rapaz perguntou, né? Por que você está com a mão fechada? Ele disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida, o dia mais especial. O homem estranhou, o menino todo arrebentado, braço quebrado, boca inchada e o joelho ralado, porque eu achei 25 centavos. Ele estava feliz. Conclusão: ele não se importou com aquelas dificuldades, aquela adversidade, mas ele ficou feliz porque ele achou os 25 centavos. Então ele não deixou aquelas situações adversas abaterem, e ele procurou focar as coisas boas, amém? Ele procurou focar o que era bom. Então esse é um dos primeiros passos para a gente ser feliz, irmãos, é ter uma visão apurada, vamos dizer, uma visão como Deus quer que nós enxergamos. Se nós analisarmos o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, o próprio escritor disse que todas as coisas, elas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito, segundo o teu decreto. Então tudo é uma maneira na qual nós enxergamos as coisas, é uma maneira no qual no momento de uma dificuldade você possa enxergar e entender, porque a Bíblia Sagrada, ela nunca escondeu de ninguém acerca das adversidades que nós estamos sujeitos a passar nesse mundo. Aí tem pessoas que perguntam: mas pastor Éder, por que eu tenho que passar por dificuldades? Por que nós temos que passar por tantas situações adversas? Se o Deus que nós servimos é um Deus bom, é um Deus fiel, é um Deus amoroso, que Deus é esse que permite coisas ruins? Que Deus é esse que permite crianças sofrerem? Que Deus é esse que permite guerra? Deus não é que Deus permite, o homem fez a escolha, amém? O homem fez a escolha. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher para viver eternamente. Ele colocou o homem e a mulher no paraíso. Sabe por que você gosta de coisas boas? Porque você foi mal acostumado, eu fui mal acostumado, a natureza humana foi mal acostumada, porque Deus colocou o homem no jardim do Éden, lá no paraíso, com o melhor. E Deus disse que você vai viver eternamente. Lá não havia dores, lá não havia problema financeiro, lá não tinha nenhum problema, Você viver eternamente, crescer, multiplicar e viver literalmente no termo que todo mundo fala quando gosta de algo, no paraíso. Mas Deus colocou algo e disse que eles não poderiam fazer algo
mas sim intelecto. Deus criou o homem racional e dando-lhe o poder de decisão, dando-lhe livre-arbítrio. O homem tem poder de decisão, e quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles estavam conscientes, e ali eles foram expulsos do paraíso. E quando eles foram expulsos do paraíso, foi quando Deus falou: a partir de agora a mulher terá dor no parto. Começou as enfermidades. A partir de agora o homem só se alimentará após o suor do teu trabalho. Tiveram os filhos Caim e Abel, e houve a violência, houve a inveja, houve o primeiro assassinato, e todo esse caos começou na humanidade. Então todo o caos que começou na humanidade foi porque o homem desobedeceu a Deus, não foi porque Deus assim o quis. Deus deixou muito claro. Então hoje o que nós vivemos são consequências de Adão e Eva. Porém o Senhor, demonstrando um grande amor, porque Deus ele abomina o pecado, mas ele tem um grande amor por nós pecadores. Então foi quando o Senhor ele fez um resgate. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não havia um justo sequer. Todos estavam excluídos, destituídos da tua glória. Então não tinha ninguém, o homem já estava condenado à morte eterna. Então a única maneira, a sentença já estava dada, o homem condenado à morte eterna, a única maneira seria alguém assumir esta sentença, mas alguém que não tivesse nenhum pecado. Então foi quando o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo, onde ele venceu o pecado, e Jesus ele absorveu toda a sentença, todo o castigo que seria para a humanidade, e hoje nós temos o direito da paz. Amém? Ser um cristão, viver o Evangelho, é reconhecer Jesus Cristo como resgatador, Jesus Cristo como Salvador, no qual a nossa fé nos dá direito à vida eterna, que chamamos de céu, que nada mais é do que o paraíso que foi constituído no início do mundo. Amém, igreja? Agora, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós estaremos sujeitos às aflições. Amém? É muito importante você entender isso. Só que eu não estou falando isso para você se entristecer. Eu estou falando que se você estiver passando por uma aflição, se você estiver passando por uma luta, não tenha medo, porque Jesus disse: eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então é muito importante. O próprio Senhor Jesus, ele falou isso. Eu faço questão de ler essas palavras que está em João 33, uma palavra conhecida talvez por todos. Em João 33, veja o que Jesus disse, para que as pessoas sentissem paz, porque o Senhor não esconde nada de nós. Em João 16:33 ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ponto final. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? O que ele quis dizer? O Senhor Jesus, quando relatou essa palavra, disse: eu estou afirmando isso, estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Eu não estou falando algo para que vocês se sintam enganados, para que vocês de repente, ao me receberem como único e suficiente Salvador, venha dizer que caiu em uma cilada, uma armadilha. Então eu vou dizer: eu estou declarando, eu estou relatando tudo isso para que vocês tenham paz. Ponto final. Ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Fácil falar essa palavra, né? Olha no dicionário da língua portuguesa o que é aflição, irmãos. Misericórdia. Aflição é agonia. Aflição é quando o teu coração está batendo forte. Aflição é quando você está sentindo aquele embargo na garganta, aquela sensação ruim, a falta de ar. Aflição é algo terrível. E a Bíblia diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas no mesmo tempo Jesus disse: tendes bom ânimo. Ele disse: quando você estiver passando por esse momento de aflição, quando você estiver no momento da tempestade, você não tenha medo, tenha ânimo, anima-se, porque ele disse: porque eu venci o mundo. Amém? O que ele quis dizer? As aflições
se você manter-se firme, você vai vencê-la. É como eu disse um dia atrás, podemos comparar as aflições como alguém estiver numa montanha russa. O que está numa montanha russa? Na montanha russa, você está ali aflito, as pessoas gritam, as pessoas têm todas as mais diversas reações, mas você sabe que no fim vai dar tudo certo. Você fica com aquele medo daquela situação, mas você sabe que quando chegar lá embaixo, você vai respirar fundo e vai voltar outra vez. Isso que é o problema, né? Vai voltar novamente. Então ele deixou claro isso. Jó, irmãos, ele falou algo sobre a aflição interessante, e nada melhor do que Jó, que tem conhecimento de causa, que tem conhecimento da situação, falar sobre o que ele viveu. Nada melhor do que nós ouvirmos alguém que sabe o que está falando. E Jó, ele comentou sobre essas adversidades que o homem e a mulher, ele vive. E Jó, quando ele relatou isso, ele falou algo baseado inclusive na natureza humana. Ele quis dizer, no contexto ele quis dizer que pelo pecado adâmico, pela situação do homem aqui nessa terra, o homem está sujeito a aflições, ele está sujeito a dificuldades. Mas ao mesmo tempo que Jó falou das dificuldades que o homem está sujeito, ele também falou do cuidado de Deus. Então nós estamos aqui nesta noite, não para falar das aflições e das dificuldades, mas o que eu quero que você esteja ciente é que em todas as aflições há o socorro do Senhor, há o cuidado de Deus. Então Deus sempre tem algo para nos ensinar, inclusive nas nossas aflições. Deus tem algo que nos faz amadurecer nas nossas aflições. Foi o que Tiago disse. Tiago disse: tende por alegria o passar por provações, porque você passando por provações, você aumenta a tua fé, você aumenta a tua paciência, você aumenta a tua perseverança. Então você fica tão condicionado ao ponto de você se tornar uma pessoa madura. Amém? O que ele quis dizer? Através das aflições você aprende, através das aflições você consegue alçar voos mais altos na tua vida, através das aflições você consegue ter mais conquista. Então ele estava dizendo que as aflições têm um poder positivo na nossa vida. E Jó também, lá no capítulo 5 de Jó, versículo 7, ele falou algo interessante. Eu vou ler, você pode ouvir com calma. Veja o que Jó disse: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, ele disse, eu buscaria a Deus, e Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas, que não se pode contar. Faz chover sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam, como de noite as alpalpédalas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, e salva o necessitado da mão do poderoso. Amém? Vou estar resumindo aqui, porque se eu for ler, irmão, só fala coisa boa. Jó, ele está mostrando que a visão dele é outra. Eu já fiz isso várias vezes, mas vou fazer novamente um teste aqui, para quem conhece, não precisa falar, mas um teste oftalmológico, para vamos ver como é que está. Hoje minha visão estava meio embaçada, tudo as letras rebeldes. Aí quando eu coloco o óculos, acho que dão uma seriedade maior, elas obedecem e ficam quietinhas. Mas vamos ver se vocês não estão enxergando bem aqui. Consegue enxergar algo aqui? E que enxerga? Um pontinho. Esse é o problema. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós estamos com um foco diferente da de Jó. Se eu perguntasse para
O que ele enxergava aqui? Sabe o que Jó ia falar? Eu enxergo papel verde, e nesse papel tem um pontinho. Agora nós não. O que aconteceu aqui? O que chamou a atenção para nós foi o pontinho, irmãos. Olha a proporção do pontinho em todo esse papel verde. Ele é irrisório, mas é o que chama mais a atenção. E muitas vezes o que chama mais atenção nas nossas vidas são os ditos problemas. O que chama mais atenção são as dificuldades. O que chama mais atenção são as provações. Nós projetamos as provações e transformamos em gigantes em nossas vidas. E não conseguimos olhar as coisas ruins. E você viu que Jó disse diferente. Jó, quando ele estava passando por essa luta, ele estava lá, irmão, na miséria, na dificuldade. O homem tinha perdido tudo, tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens. O homem tinha experimentado coisas boas, ele tinha experimentado riqueza e perdeu. Mas ele disse: Deus é bom, Deus dá água, Deus cuida, Deus livra. O que ele quis dizer? Eu estou na miséria, estou na dificuldade, mas mesmo assim Deus é maravilhoso. Mesmo assim eu sei que Deus socorre, Deus faz coisas grandes. Então a visão que Jó ele tinha era uma visão diferenciada. Ele tirava proveito da dificuldade, e ele tinha uma visão muito mais além. A visão dele conseguia transpor barreiras, conseguia transpor muralhas, porque Jó enxergava além. Jó tinha visão de águia. Ele enxergava lá na frente, ele enxergava o futuro, porque ele sabia que o futuro pertence a Deus, e o que Deus tem para cada um de nós é o melhor. O que Deus tem para você e para mim é o melhor. O que Deus tem para você e para mim é vitória. O que Deus tem para nós é uma vida abençoada. Então é isso que você tem que entender. Aquilo que Davi, ele disse no Salmo 23, ele disse: ainda que eu tenha passado pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então você tem que ter a convicção e a certeza, quando você estiver passando pelo deserto, quando você estiver no meio da tempestade, quando você estiver no meio do mar revolto, que no fim tudo vai dar certo. Se você perseverar, se você não murmurar, se você não se frustrar, se você não entrar dentro de um casulo, se você não se revoltar, pode ter certeza que Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar estratégia e Deus vai lhe dar a vitória. Amém, igreja? Então esse Senhor convida cada um de nós aqui nesta noite a mudar o foco da nossa visão e não ficar mais numa situação como essa. E você diz: mas pastor Éder, o pastor está me convidando a ser nécio, me convidando a ser aquela pessoa fanática, aquela pessoa que vive uma vida de dificuldade e mesmo assim está feliz. Não estou dizendo que dificuldade causa dor, mas é que eu estou te convidando a ser sóbrio dentro das promessas da palavra de Deus. Amém? O que eu estou falando para você não é para você sair daqui hoje alegre, porque o pastor Éder falou umas palavras para você ficar feliz. Eu estou falando isso que Deus realmente faz. Ele deixou bem claro que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo Ele disse que nos daria vitória. Amém? É isso. E aí você pergunta: mas será que alguém chegou a fazer isso? Sim. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber que todos os homens que foram referência para nós, que foram pessoas que alcançaram vitória, foram pessoas que acreditaram, foram pessoas que se alegraram em Deus, mesmo na dificuldade, que se alegraram em Deus, mesmo na luta. Eles não viraram as costas para Deus no momento da dificuldade, porque é o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas hoje, quando não recebem uma bênção da parte de Deus, ou quando a bênção demora, porque é o tempo de Deus, ela já começa a dizer: Deus não me ama, Deus não me quer, eu já não vou mais na igreja, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu não vou orar mais, eu vou começar a fazer outras coisas, ou então eu vou deixar do jeito que está para ver como é que fica, ou então eu vou jogar tudo para o alto, eu vou agir do jeito que eu acho. Então a pessoa começa a se revoltar. Então isso significa o quê? Que não está havendo perseverança. E a Bíblia mostra que os homens que foram vencedores, eles perseveraram. Por que perseveraram? Porque eles exerceram a fé. O que é exercer a fé? Fé, o que diz em Hebreus 11:1, é você ter certeza. É você ter certeza que aquilo que você está
algo ali que vai receber da parte de Deus, ele fica ali esperando, e esses homens tinham essa certeza. Olha que interessante, os apóstolos se alegrando por passar por dificuldades. Você fala, mas pastor, eu não entendo. Lendo aqui na época, você talvez pode não entender, mas depois você pode perceber que tinha um propósito. Eles confiaram no Senhor e foram vitoriosos. Lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 40, veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40, a Bíblia diz: chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Conclusão: os apóstolos levaram uma surra, foram açoitados pelos príncipes da sinagoga, os judeus, porque eles estavam falando de Jesus Cristo. Então, além de bater neles, disseram: vocês não vão falar mais de Jesus. Você concorda que era para haver revolta nos discípulos? Você concorda que os discípulos poderiam falar: mas espera aí, eu estava falando do amor de Deus, eu estava falando de Jesus Cristo, e Deus não me livrou? Assim como aconteceu com Daniel, ele estava orando, e Deus permitiu que ele fosse lá para a cova dos leões. Ele podia ficar revoltado, os discípulos podiam ficar revoltados, porque você está vendo, eu estava fazendo a obra, eu estava fazendo o evangelho de Cristo, e Cristo podia enviar os anjos para me ajudar, Cristo podia fazer muitas coisas, assim como acontece com muitas pessoas que dizem: eu não entendo, eu estou indo para a igreja, toda quarta-feira eu deixo de descansar, eu deixo de fazer outra coisa, eu deixo de fazer alguns lazeres para ir lá na igreja, ficar sentado, ouvindo o pastor Ed com voz de tapolha rachada falando, e nada acontece, as coisas não acontecem, as lutas vêm, a dificuldade vem, e começa a se revoltar, começa a reclamar. Às vezes passa isso na cabeça das pessoas. E os discípulos, eles poderiam também falar isso: não acredito, eu fui lá, falei de Cristo, e ele permitiu. Não, a postura deles foi outra. Aí você entende porque eles foram vitoriosos. Olha a postura deles no versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Amém? Esquisito, né? Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais só consegue discernir quem é espiritual. Quem não é espiritual acha tudo isso loucura, não consegue entender esse poder de Deus, não consegue entender uma pessoa passando por dificuldade, passando por luta e mesmo assim sorrindo. Eu te explico o que é isso. Isso é fé e é certeza de vitória. Amém? É certeza que no fim tudo vai dar certo. Mas isso não aconteceu só com ele, aconteceu, como eu falei, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha do fogo ardente, aconteceu lá com Daniel, que foi para a cova dos leões, mas aconteceu também com Paulo e Silas. Paulo e Silas aconteceu a mesma coisa. Ele foi açoitado ali diante do povo, porque eles pregavam Cristo Jesus. E aí foram açoitados, apanharam, foram levados ao cárcere, e lá com as pernas amarradas, e mesmo no cárcere, sabe o que eles fizeram? Em vez de ficar reclamando, eles fizeram louvores, começaram a louvar a Deus no momento da prisão e da angústia. E enquanto eles louvaram a Deus, Deus permitiu um terremoto, as cadeias ruíram, as portas se abriram, e eles foram libertos. Amém? Então essa é a questão. A postura que você tem diante das lutas, elas determinarão a tua vitória. Você tem a escolha: ou você murmura, reclama e desiste, ou você se alegra do Senhor e toma posse da tua vitória. Amém? A escolha é tua. Ô pastor, você pegou pesado. Não, e te dou uma dica ainda: desistir, você tem que lembrar um detalhe, está no metade do caminho, tá? É a mesma distância, ir para frente que ir para trás. E aí? Ir para frente, lutar, ou ir para trás essa mesma derrota? Percebe, irmãos? Então a palavra é muito clara. Aí você fala: mas pastor, é de misericórdia. Eu vou ler só mais um texto para finalizar. Por que Pedro levou essa surra e ficou feliz? Olha no final, quando Pedro já estava num estágio ali, né, de maturidade cristã. Ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, e vou ler
ler o versículo 6. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas veja o que diz o versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Pedro disse? Se você estiver passando por lutas, provações, não se preocupe, porque não é só você, muitos estarão também passando. Mas pode ter certeza, à medida que a tua luta aumenta, o Senhor lhe capacita. À medida que a tua dificuldade aumenta, o Senhor lhe dá força. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus lhe permite passar por provações, não é que Ele quer saber o tamanho da tua fé, porque Ele sabe, Ele te conhece, mas é porque Deus está te condicionando, Ele está lhe preparando para você alçar voos mais altos. Amém? É porque Deus está te abençoando para que você venha tomar posse de grandes coisas. Uma pessoa hoje, para ter sucesso, ela tem que correr riscos e pagar o preço. Se a pessoa quiser ficar na mesmice, ela pode ficar na mesmice a vida inteira, sem correr riscos e sem pagar o preço. Agora, se a pessoa almeja algo, ela tem que correr riscos e ela tem que pagar o preço, e depois ela vai regozijar. A Bíblia mostra, o contexto bíblico também mostra isso. Então, quando Deus Ele te condiciona, quando Ele permite algumas coisas, Ele está fazendo isso. Essa história de Tiago me faz lembrar também do dia da árvore em um condomínio. Veja o que Tiago disse: tendes por alegria passar por várias provações, porque ela vai te aumentar a perseverança, a paciência, e você vai ficar eficiente. Em um condomínio, o dia da árvore, cada condômino recebeu uma mudinha de árvore com kit. A árvore ali, adubo e tudo mais. E 100 pessoas receberam e tinham um local adequado para plantar essas árvores. 99 fizeram tudo conforme orientaram, fizeram buraco, colocaram árvore, colocaram adubo e tudo ok. Mas um dos condôminos, ele não fez isso, ele simplesmente cavou a terra, colocou a muda e fechou. Não colocou água e não colocou abrigo. As pessoas se revoltaram com aquela atitude dele. Disseram: mas você é insensato, você não se preocupa, é insensível com essa árvore, E aí reclamaram. Aí aconteceu no dia seguinte, sabe o que? No dia seguinte as outras árvores ficaram todas bonitinhas, aquelas mudas, as mudas, e a dele começou a murchar. As outras não ficaram legais. E a dele passando o dia ali, e as outras crescendo, e ele lá, aquela mudinha devagar. E o tempo foi passando, passou-se um ano, a árvore cresceu. Aí veio uma tempestade de vento, e quando veio a tempestade de vento forte, a maioria daquelas árvores, elas foram arrancadas com raízes, e aquela árvore, aquela mudinha, foi a única que permaneceu. Aí ninguém entendeu. Em uma reunião, uma assembleia de condôminos, vieram perguntar o porquê que aconteceu com aquela árvore. Aí ele disse: o propósito no qual eu não coloquei adubo nem água no dia da muda, é porque se a árvore, a muda, encontrasse adubo
e água na superfície, ela iria manter as suas raízes na superfície. Porém, como a minha não tinha adubo e não tinha água, elas tiveram que aprofundar as raízes na terra, e com isso ela se tornou firme, sólida e suportaria qualquer intempérie da vida. Amém? Então, quando Deus permite na tua vida alguma dificuldade, eu quero que você se alegre por isso. Irmãos, quando de repente algo começar a acontecer contrário a alguma coisa, alegre-se, porque isso é sinal de vitória à vista. Se você estiver passando por luta, alegre-se. Agora, é óbvio que você fala, mas e aí, como é que eu vou saber se é luta ou não? Então eu te dou uma dica, tá bom? Para você me murmurar. Se você estiver passando dificuldade, você fala, Senhor, se for uma ação do inimigo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas se for uma prova, me dê graça. Amém. Você repreendeu o inimigo, se for prova, você pediu graça e mantém, e vai receber a vitória. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor quer dizer para nós através dessa palavra? Que quando Deus permite uma provação, é porque Ele tem um propósito. É porque Ele quer te entregar algo grande, e Ele quer que você valorize o que Ele vai te dar. Ele quer que você esteja preparado para receber o que Ele vai te conceder. Então começa a visualizar de uma maneira diferente as adversidades. Você vai ver que muitas bênçãos que estão retidas serão liberadas em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele falará claramente a cada coração e especificamente para cada necessidade em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? Então pode aplaudir a palavra do Senhor.